Meus amados, hoje nós vamos continuar o tema da nossa escola de membresia. O segundo tema de hoje, que a gente vai tratar o dia de hoje pela manhã e à noite, é sobre a reconciliação. A necessidade da reconciliação. E eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14 até o verso 21. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14 até o verso 21. A palavra de Deus vai nos ensinar hoje sobre reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14 até o verso 21. E hoje é um dia especial para nós porque também é dia de ceia. Então, nós vamos ceiar hoje juntos. Será uma breve reflexão e nós vamos entender qual é a necessidade de nós, crentes em Jesus, termos a atenção com a reconciliação. É um tema importante para a nossa vida espiritual. Senão a gente pode, às vezes, ceiar sem entender a necessidade e a importância disso. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 até o 21, fala assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e não confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Eu quero explicar aqui algumas coisinhas antes sobre o tema reconciliação. Os crentes batistas confundem muito a doutrina da reconciliação. Tem muita dificuldade de entender o que significa a reconciliação. Por que vem essa dificuldade? Porque a Igreja Batista, nos seus princípios, na sua doutrina pilar, tem um dos fatores que fala assim sobre a salvação. Nós, crentes batistas, cremos que a salvação é certa, ou seja, nós cremos na certeza da salvação. E isso nós temos base bíblica para crer assim. Só que tem um perigo. Qual é o perigo? O crente batista que crê na certeza da salvação e que não tem uma vida devocional diária, normalmente confia a sua vida de comunhão com Deus na certeza da salvação e vai levando com a barriga a sua vida, a comunhão com Deus, de qualquer jeito. A frase que a gente às vezes ouve é: pastor, eu já sou salvo mesmo, então o que tem eu beber um pouquinho de cachaça? Pastor, eu já sou salvo mesmo, o que tem fumar um baseado de maconha? Pastor, eu já sou salvo mesmo, o que tem eu olhar para a mulher do próximo? Pastor, eu já sou salvo mesmo, e assim vai. O problema é que nós confundimos muito a doutrina da salvação com a doutrina da reconciliação. A reconciliação tem a ver com a plenitude com Deus, com a comunhão com Deus, algo importante. E aí que mora o perigo. Nós, crentes batistas, muitas vezes podemos nos acostumar com pequenos pecados que ao longo do tempo vão tirando a nossa capacidade e a sensibilidade de se reconciliar com Deus, se reconciliar com o próximo, se reconciliar com nós mesmos. A gente às vezes briga com a gente mesmo, a gente briga com o outro
e não tem a capacidade de reconciliar. Em 2 Coríntios capítulo 5, trata sobre isso. Trata dessa incapacidade da igreja em reconciliar. Bom, a reconciliação ela é dependente, é uma ação dependente. Ela depende de algumas coisas. A primeira coisa que ela depende é da vontade. Ninguém se reconcilia com o outro se não tiver vontade de se reconciliar. Isso acontece muito entre família, quando existe um problema entre pai e filho, entre filho e mãe, entre esposo e esposa. Se não houver vontade de se reconciliar, a coisa não anda não. Tem que ter vontade. Segunda coisa, normalmente, que a reconciliação depende, é do arrependimento. Precisa ter arrependimento para que haja reconciliação. Sem arrependimento, a reconciliação fica inviável. Aí a questão é: pastor, eu sou crente, membro desta igreja, conheço a palavra. Será que eu preciso me arrepender? Do que eu preciso me arrepender? Do que? Já faz tanto tempo que eu ouço falar sobre reconciliação. Eu aprendi sobre arrependimento lá no meu discipulado, quando eu me converti a Jesus Cristo, quando eu entreguei minha vida a Cristo, quando eu fui batizado. E aí, depois que eu fui batizado, eu tenho que me arrepender do quê? E por que eu tenho que me arrepender? Eu peço que você então retorne aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 14 até o verso 21, eu quero destacar rapidamente algumas coisinhas sobre arrependimento, ou seja, quais são as razões básicas por que você tem que se arrepender, por que nós temos que se arrepender das coisas que a gente faz. A primeira coisa que eu posso destacar é que nós temos que nos arrepender porque nós cometemos pequenos pecados, e esses pequenos pecados tiram a nossa sensibilidade. Isso fica muito destacado, principalmente entre o verso 14 e o verso 17, que o apóstolo Paulo escreve à igreja dizendo assim: olha, existiu alguém que morreu por causa de vocês. Traduzindo, vocês não estão lembrando que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? E vocês continuam sustentando pequenos pecados? Mas aí você pode falar assim: pastor, não existe pequeno pecado. Pecado grande, pecado pequeno, não existe. Realmente, não existe. Pecado é pecado. Mas a consequência do pecado é diferente. Matar uma pessoa é diferente de falar uma pequena mentira. A consequência é diferente. O pecado é a mesma coisa, mas a consequência é diferente. A punição é diferente. Quero lhe dizer, querido, que normalmente os crentes de igreja, os crentes que estão acostumados com a palavra, eles não cometem grandes pecados, não na essência, mas na consequência do pecado. E aí que mora a questão. Quando você tem um copo d'água e aquele copo vai enchendo, ele vai enchendo de pequenas gotas. E vai chegar uma hora que este copo vai transbordar. Então imagina a sua vida espiritual aí vinculada aos pecados ou à qualidade da vida espiritual. O seu copo está cheio ou pela metade, ou transbordando de pequenos pecados. Por isso que é necessário se arrepender. Por isso que é necessário ter atenção na reconciliação. Ah, pastor, eu sou membro da igreja e eu não tenho necessidade de me arrepender. Eu sou dizimista, eu participo dos ministérios, eu tenho essa atividade. Eu sei disso tudo, querido. Mas se você não tiver essa concepção, esse conceito muito claro na sua mente, que você precisa se arrepender todos os dias dos pequenos pecados que nós praticamos, nós nunca teremos uma comunhão plena com Deus, tanto quanto poderíamos. A segunda coisa que eu posso destacar, a segunda razão, é que pequenos pecados mantidos por longo tempo nos tiram do caminho. Fica muito claro isso no verso 18. Olha lá no verso 18, que ele fala sobre a importância da reconciliação, dizendo assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pequenos pecados, ou pecados em segredo, pecados que às vezes tiram a nossa sensibilidade. Às vezes a gente vê crentes em Jesus fiéis, de repente saindo do caminho do Senhor assim, ao passo a passo, e só vai perceber que está fora do caminho 10 anos depois.
20 anos depois, porque pequenos pecados, pecados secretos, coisinhas pequeninas, não tiveram atenção. A gente normalmente que é crente de igreja tem atenção com o quê? Um homicídio, um sequestro, com coisas grandes. Mas a gente não tem atenção, por exemplo, na mentira, na crítica, na maldade, coisas pequenas, coisas que saem pela boca, coisas que fazem o nosso cotidiano, o julgar. O crente em si, o crente da nossa geração hoje, da geração de hoje, tem uma capacidade muito grande de julgar. Tal igreja não presta, tal pastor é sem vergonha, fulano de tal é daquele jeito. Cuidado, porque isso vai tirar você pouco a pouco do caminho do Senhor. E aí que vem a questão. Você se lembra o que Jesus Cristo falou sobre caminho? O que Jesus falou sobre caminho? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai senão por mim. Se você não tiver atenção com as pequenas coisas diariamente, você sairá deste caminho. E pode ter uma surpresa lá no dia final. E aí que mora a questão. Às vezes você está sentado na igreja, faz parte da igreja e não tem essa atenção. Tem atenção com coisas grandes, mas não tem atenção com coisas pequenas. O que sai pela sua boca, o que você vê, o que você toca, aos poucos, se você vacilar, pode tirar você do caminho. Terceira coisa que eu posso destacar, terceira razão, a primeira delas é porque pequenos pecados tiram a nossa sensibilidade. A segunda delas é que pequenos pecados podem nos tirar do caminho. E a terceira, pequenos pecados nos conduzem a grandes consequências. Pode repetir comigo? Pequenos pecados nos conduzem a grandes consequências. Existem pessoas que são impulsivas. Já percebeu? Tem pessoas que são mais reservadas e pessoas mais impulsivas. Qualquer coisa o cara explode. Normalmente, os crentes em Jesus, principalmente os de igreja, os que frequentam a igreja, são pessoas que tentam controlar o seu ânimo. Tentam controlar a sua ira, principalmente fora de casa. Dentro de casa nem tanto, porque a intimidade às vezes libera certo sentimento, né? Você sabe do que eu estou falando, né? A intimidade às vezes é um problema, porque dentro de casa às vezes a pessoa demonstra aquela característica da sua personalidade com mais força e fora de casa ela tem um outro comportamento. Não é que tenha dois comportamentos, mas que ela tem mais cuidado de revelar a sua personalidade. E aí que mora a questão. Você que é crente em Jesus, de igreja, que frequenta a igreja, que conhece a palavra, que ouve e que louva, quer lhe dizer que estes pequenos pecados, que são às vezes desconsiderados, ou a gente se acostuma com eles porque não afeta a nossa realidade, terão uma grande consequência. Existem problemas que são problemas sérios e que têm dificuldade de ter reversão. E aí que mora a questão. Isso não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje mesmo. O apóstolo Pedro, e aí peço que você abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 3, ele vai falar lá algo interessante sobre arrependimento, sobre reconciliação. E ele fala para a igreja primitiva, ou seja, a igreja modelo, a igreja de Atos. Atos capítulo 3, no verso 19, o apóstolo Pedro está fazendo um discurso no templo de Jerusalém. Está falando à igreja que nós seguimos o mesmo molde, mais ou menos, né? A fé, nós queremos imitar, muitas igrejas querem imitar a igreja, essa igreja que Pedro está falando, e ele faz esse discurso à igreja, e esse discurso serve para a gente. 2019 anos depois, serve para a gente. 19 e 20, verso 19 e verso 20, que fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor
venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. A gente pode ler esse texto de novo? Vamos ler todo mundo junto, mesmo em versões diferentes? Podemos? Vamos lá? 19 e 20? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado. Aí, nesse texto, existem dois desejos. O primeiro deles é o desejo de arrependimento. Mas o crente de igreja, o crente que frequenta a igreja, ele deseja sempre uma coisa que está sempre no nosso cotidiano. A palavrinha aí, ó, refrigério. Repete comigo, refrigério. Refrigério. Não tem nada a ver com refrigerante, nem com refrigerador. Mas a ideia é mais ou menos essa. A ideia não tem nada a ver, mas tem a ver com o sentimento, ou seja, de alívio. Quero dizer algo, querido, muito, muito sério, que eu quero que você preste atenção. Não existe refrigério sem arrependimento. Não existe. Se você quer consolo, ser consolado pelo Espírito Santo de Deus, se você quer que Deus haja poderosamente na sua vida em meio a uma aflição, em meio a um problema, não há possibilidade de ter refrigério, ou seja, consolo do Espírito Santo de Deus, sem arrependimento. E aí que mora a questão. Atos capítulo 3, verso 19. Tem duas ações aí. Primeiro é o arrependimento e depois vem a conversão. Está escrito aí, arrependei-vos e converter. Porque o arrependimento às vezes não é o bastante. O arrependimento é uma decisão de reconhecer: eu errei, eu preciso consertar. A conversão é a mudança de caminho. Mas você já ouviu isso? Quantas vezes? Mas eu quero lhe dizer novamente: arrependei-vos. Arrependei-vos. Convertei os vossos maus caminhos. Para quê? Para ter refrigério. A gente às vezes deseja do Senhor refrigério, mas se esquece: o refrigério do Senhor só vem mediante arrependimento. Então, hoje é dia de ceia. Eu quero então lhe pedir que você possa se arrepender dos seus pecados, se arrepender mesmo, dos pequenos, dos grandes, dos que têm grande consequência ou pequena consequência, não importa. Se arrependa dos seus pecados, converta e siga em frente. Os brasileiros têm uma questão. Nós, normalmente, quando falamos sobre sofrimento, a gente fica remoendo. Já percebeu como é que no Brasil a música sertaneja fez sucesso? Faz sucesso. Percebeu? Já percebeu que a música sertaneja tem um tema básico? Qual é o tema da música sertaneja? Sofrência. Isso é uma característica do brasileiro. Deu certo por quê? Porque o ritmo e o tipo de letra fala algo que está no coração do brasileiro. Sofre. Sofre de novo. Sofre mais uma vez. E vai sofrendo de novo. Aí bebe para esquecer o sofrimento. Aí bebe de novo para esquecer. Nós brasileiros temos uma característica: a gente fica remoendo o sofrimento. Jesus Cristo ensina o contrário. O que Jesus Cristo ensinou àquela mulher que foi pega em adultério? Vocês lembram? Estava em frente ao templo e ela foi pega em adultério. Ela foi trazida pelos homens. E o que Jesus Cristo ensinou a ela depois de todos? Vá e não peques mais. Se fosse no dia de hoje, ela poderia interpretar assim: eu vou me arrepender, aí vou sofrer pelo arrependimento, vou sofrer. Aí, meus amados, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai continuar, como na nossa sociedade tem, vendo o Cristo na cruz. Só que o Cristo já saiu da cruz, faz tempo. O Cristo morreu por você, mas Ele ressuscitou. Então, se arrependa, converta dos seus maus pecados
e siga em frente. Como a mulher adúltera, vá e não peques mais. Ela cometeu um grande delito. Ela estava sendo acusada de um grande problema. Talvez o seu problema não seja tão grande, mas eu não quero que você fique remoendo este problema, essa dificuldade. Peça perdão ao Senhor, se arrependa, se converta e siga em frente. Se você não seguir em frente, as coisas não vão se resolver. Então, quero deixar você um tempinho com Deus, para você pensar nos pecados que você andou cometendo no passado. Peça perdão ao Senhor, nós vamos ceiar juntos. Eu peço que o diaconato venha à frente já, para nós já iniciarmos a nossa ceia. E como a palavra de Deus fala em Atos capítulo 3, no verso 19 a 20, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Você quer tempo de refrigério? Pergunta para a pessoa aí, ao seu lado, você quer tempo de refrigério? Só existe refrigério com arrependimento. Precisamos ter atenção com isso. Vamos cear juntos? Vamos ter o nosso momento de oração? Feche seus olhos. Peço que você se concentre. Examinai a vós mesmos. É o que a palavra de Deus nos ensina. Nossos pecados, nossas falhas. Não tem ninguém perfeito aqui. Aqui não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente em processo de santificação. Que a gente possa ter essa consciência. Que a gente vai seguir em frente. Peça perdão pelos seus pecados. Lembra do sacrifício de Cristo. E Ele nos conduzirá em paz.
Vamos ficar de pé? A palavra do Senhor em Lucas capítulo 21, no verso 19, diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Façamos então em memória do Senhor, que sacrificou o seu corpo por nós. Amém? Senhor, nós te louvamos pela manhã desse dia desse maravilhoso que o Senhor nos concedeu. E esse privilégio, Pai, de estarmos reunidos na igreja do Senhor nesta manhã para louvar e para bendicionar. Muito obrigado, Pai querido, pelos teus ensinamentos nesta manhã para a nossa igreja do Senhor. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos alerta, Pai, como devemos viver, como devemos ter atenção, Pai querido, das pequenas coisas da nossa vida, para não atrapalhar a nossa intimidade com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. E ainda mais, no dia final, estamos fora da glória do Senhor. Muito obrigado. Esse é privilégio para nós podermos ser alertados pelo Senhor. Basta que sejamos uma igreja voltada para amar, para compartilhar, para entendermos a Deus no outro e vivermos para querer o centro da tua vontade. Muito obrigado pelo testemunhal, pela ceia do Senhor. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ainda em Lucas, no capítulo 22, a palavra do Senhor fala no verso 20: Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então peço que você troque o cálice que está a pessoa ao seu lado e fale com ele: Eu tenho comunhão contigo, em nome de Jesus. Nós abençoe sua vida, querido. É um momento de irmandade, né? Deus te abençoe, pastor. Tenha comunhão contigo. Deus abençoe, pastor. Vamos juntos. Contigo. Amém, queridos? Então vamos fazer isso em memória do Senhor, que foi em favor de nós. O Senhor morreu na cruz por nós e ressuscitou. Amém? Vamos juntos? Bondoso Deus, queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã, estar na tua casa, Senhor, para contemplar Deus, a doçura do Senhor. Amém. E te agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem proporcionado a nós, a esta igreja. Deus de amor, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui nesta manhã. Agora, Pai querido, queremos preparar a bênção toda especial para o teu povo aqui reunido. Esta oração, Pai, fazemos agradecido no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Então, já que foi em favor de nós, o Senhor ressuscitou, aproveita e dá um abraço na pessoa, né? Então, salvar seu irmão, já que é dia de alegria, de ceia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tamo junto. Deus te abençoe muito.